Para aquele outro ser, para ter o alimento, já são características dele. Ele começa a aprender, por exemplo, se ele atacar em grupo é melhor, se ele atacar o mais fraco é melhor, se ele pegar aquele que está doente é mais fácil, se ele atacar de noite é mais fácil, se ele ficar contra o vento ele consegue pegar melhor. Então já são sinais de inteligência e de individualização, porque ele sente pelo instinto que ele precisa da carne para comer, que ele precisa se alimentar para sobreviver, mas o jeito que ele age para conseguir esse alimento é que já é um sinal de individualização de inteligência. Aí ele fala mais, Ramatiz fala mais. Uma ninhada de lobos, por exemplo, que nasce no ambiente civilizado do homem, desvincula-se pouco a pouco do comando rígido e psíquico de sua alma grupo, do seu instinto, pelos novos estímulos, iniciativas e disciplina própria da vivência humana. Então ele começa a conviver com o homem e tem novos estímulos. Então ele começa a se modificar. Ele não precisa só se alimentar, ele já ganha carne. Então ele começa a se preocupar com outras coisas, de como agradar o seu tutor ou o seu dono. Então ele vai se individualizando de forma diferente. Os membros da mesma espécie, da mesma ninhada, principalmente a reagir de modo mais individual. Então, entre si, embora apagadamente, mas sob a influência cotidiana dos seus donos e dos demais componentes do ambiente onde vive. Então, como ele tem novos estímulos, ele começa a agir de modo separado, de modo individual, de modo diferente. Né? Então, isso é importante. Ele vai se individualizando. Então, você tem um grupo de lobo, mas já não é um lobo. Ele já começa a ser um cachorro. Aí o que acontece? Na próxima encarnação, por causa que ele se diferenciou da alma grupo do lobo, dos instintos do lobo, e se aproximou mais de uma outra espécie mais evoluída, possivelmente ele vai vir como um cachorro, porque ele vai ter mais convivência com o humano, e se os humanos assumissem o papel deles como tutores e estimulassem a evolução daquele cachorro, ele ia cada vez aprendendo mais e mais rápido, né? Então ele vai tendo mais obstáculos, mais capacidade para evoluir. E aqui a gente vê os lobos, né? Mas é só uma figura ilustrativa. O que mais que Ramatiz fala? Então ele fala, só depois que os animais ultimam todas as experiências determinadas e coordenadas pela sua alma grupo, ou então pelo grupo de almas daquela espécie, né, que põe aquele instinto naquela espécie, é que então se verificam as primeiras oscilações ou características individuais, as quais delimitam ou expulsam alguma individualização à parte. Sobre tal processo psíquico, já é possível observar-se alguma ação ou reação mais individualizada em qualquer componente da mesma espécie do reino animal. Então se inicia as primeiras fragmentações ou diferenciações psíquicas no animal ou na ave, o que pode ser desde um princípio de paixão, simpatia ou antipatia, que discrepa dos demais membros do conjunto. Então, confirmando aquilo que a gente vem falando, que chega uma certa hora que dentro daquela espécie o animal se individualiza. Ele começa a gostar mais de um, gostar mais do outro, a fugir dos instintos daquela alma grupo e começa a se individualizar e se preparar para passar por uma outra espécie, por uma outra alma grupo. Então aqui a gente vê também na Revista Espírita: pode um animal aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano? Como animal, seja no nosso planeta terrestre, seja em outros. Então, enquanto a gente tiver o preconceito de achar que Ramatiz fala da vida em Marte, que é tudo besteira, que André Luiz fala da vida dos outros planetas e que isso é ilusão, né? Então a gente não vai conseguir entender. Porque a gente tem que entender que o nosso planeta e a nossa existência é só uma engrenagem na obra de Deus no universo, né? Enquanto a gente não entende, não se dá só aqui na Terra. Ela se dá no mundo espiritual, ela se dá em outras dimensões, ela se dá em outros planetas, né? Em níveis de existência que a gente nem imagina, né? Então, na protossíntese cósmica do Rivas Neto, fala em várias vias de aprendizado. Vias de aprendizado que a gente não faz nem ideia, que são só espírito, que são só matéria, que são só energia. Então tem coisas que a gente ainda não consegue ter nem ideia, né? E a gente não se esforça muito para ter. Isso que é o problema, né? Então, continuando, a gente vê na Revista Espírita, né, aquilo que a gente estava falando. Nesses seres que estáis longe, pouco a pouco, e saia para a vida como os céus. Então o que a gente vê aí ele falando? Se individualizem, vão se individualizando e vão passando de espécie para espécie, de alma grupo para alma grupo. É cada vez mais elaborado. E de certa maneira, de certa maneira um trabalho preparatório como de germinação
em seguida a qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Por que ele fala isso? Porque o princípio inteligente é o princípio, é a alma, é o espírito, mas é o quê? Que tem ainda só o instinto. Então ele vai passando e vai se transformando no espírito que tem, além do instinto, ele tem a inteligência raciocinada, ele tem a compreensão dele mesmo, ele tem a compreensão de Deus, então ele vai se tornando um espírito. Então ele fala que o princípio inteligente, que nada mais é do que o espírito para os espíritas, mas é um espírito que ainda não tem a capacidade de raciocínio, ele tem a capacidade de ter o instinto, uma inteligência sem raciocínio. Aí ele vai se tornando espírito, porque ele vai tendo raciocínio. Então que começa para ele o período da humanidade, e com esta a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Porque quando ele começa a ter o raciocínio, ele começa a ter o livre-arbítrio, porque ele começa a compreender sozinho. Então, aí que ele é chamado de espírito. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois da juventude e por fim a idade madura. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Então, enquanto a gente ficar achando que é humilhante a gente ter passado pela fase de animal, pela fase de planta, pela fase de mineral, a gente tem esse preconceito e não consegue entender. Ainda aqui a gente vê, os grandes gêmeos sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno. Ele pergunta: se alguma coisa deve humilhá-los, a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar as profundezas de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Creio que Deus pudesse ter feito qualquer coisa para as criaturas. Então fica bem claro para a gente entender. E aqui a gente... Você não é agressivo pelo seu instinto de ser agressivo, você está sendo cara bonzinho.